Então, Fabiana e eu estamos, a gente vem trabalhando juntos já há algum tempo, né, Fabiana? Levando aí a abordagem sistêmica na área da educação, a sua experiência. E foi assim, nós nos conhecemos tem quanto tempo já? Já tem uns 4 anos? Três, Foi em 4 anos? 16, acho que foi em 16, né, Zaira? Acho que foi por aí mesmo. Você veio fazer o treinamento conosco em Brasília, né? Isso. Sim, interessante foi esse período mesmo. E você e a Carol. Mas a Zaira, educação tá, é tá um sempre. pouco, tá um pouquinho baixo o seu microfone, pelo menos para mim. Eu não sei como é que tá pro pessoal. Aí, Moca tá aí, já quando chamou o Legão. Carol já tá dormindo. Ah, Mas é? acho que agora já ficou bom. A Carol não, a Juliária, perdão. A gente vai lá para a chácara, o Noca que tá aí, meu cunhado, aí tem um cachorro lá que é o Negão, mas ela chama ele de Legão, né? Ah, Não é alegria só, vai para essa chácara. Logo no início da pandemia a gente foi para lá ah. e foi uma maravilha, né? Porque foi logo que ninguém sabia como é que esse troço ia se desenrolar, né? Ficou todo mundo com medo. E aí foi engraçado Foi porque mesmo. foi um processo difícil para a gente aqui, né? Quando a gente foi sair, assim, vai fazer o quê, né? Todo mundo dentro de casa e aqui a gente mora em Águas Claras. Aí virou uma cidade fantasma, não tinha ninguém na rua, tudo fechado, né? Putz, grilo, o que que a gente vai fazer? E aí meu cunhado tem uma chácara aqui próximo, né? Vamos embora para lá, vai ser a melhor coisa, porque a gente se fecha lá, se isola lá, então fica só. A gente cria esse ambiente mais seguro, né? Mais menos suscetível, né? Essa pandemia, essa epidemia. E então fomos para lá, né? Mas a hora que a gente foi sair daqui, imagina o sentimento, né? A Carol chorando porque, nossa, vou ter que deixar minha casa. É, que coisa louca, né? Viver um negócio assim, né? Da gente ter que abandonar o nosso lar e ir para um outro lugar para ficar mais protegido. Então foi um momento difícil, né? Para a gente sair, mas foi ótimo, né? A gente teve uma oportunidade única para nossa filha, que foi ficar lá no contato com os bichos, né? Então vaca, aí criou amizade com vaca, com galinha, com cachorro, com todo mundo, né? Então foi ótimo. O início realmente foi muito tenso, porque a gente não tinha uma certeza assim, da perspectiva de tempo, né? Então, eu falei, "Ai, por quanto tempo isso vai acontecer, né?" E aí a gente vem ainda, na verdade, se adaptando e encontrando novas formas, né? De continuar vivendo, as coisas continuam acontecendo, né? Um dia após o outro e estamos seguindo, né? E é bom, a gente olha que como que nós, se a gente tem essa capacidade de ser flexível, né? E aí então a gente pode se adaptar de uma forma mais fácil, né? Isso ser um pouco menos traumático. Eu brinco com uma colega no trabalho, uma vez a gente falando sobre isso, a gente trabalha com a mediação de conflitos lá, né? Então, como que muitas vezes a gente recebe, né, algumas pessoas e que elas estão agarradas numa posição, né? E não abre a mão daquilo de jeito nenhum. Então a gente fala, isso aí é quando vem um vendaval, né? Muitas árvores caem, né? Quando tem aquelas raízes rígidas, né? Tronco rígido. Mas aí você olha para o bambuzal está lá inteiro, em pé, né? Mas então o que eu estava falando é isso, né? Então essa flexibilidade, né? A gente poder ser um pouco mais maleável, deixar de ser um pouco rígido, para a gente conseguir superar essas crises que passam. Aqui, hoje a gente vive uma crise que é da pandemia, mas quantas crises nós já não passamos, né? Então, é interessante você falar e trazer sobre esse aspecto, né? Porque quando você me fez o convite para a gente ter essa conversa, e aí quando você me mandou o postzinho assim, né? Escrito assim, o processo de transformação, né? Aí eu sinto que, assim, toda essa conexão do que você está dizendo, né? Porque para a gente ir passando por essa adaptação, ele também é um processo de Uhum. transformação, né? E aí fiquei com isso na cabeça hoje, assim, transformação. De onde vem essa palavra? Qual é a origem? O que que força ela traz, né?
Então, eu peguei até o dicionário etimológico, fui olhar a origem, assim, das partes, né? Porque a gente olha trans, aí forma e ação, né? Então, assim, o trans é o processo mesmo de mudança, né? Então, nós estamos vivenciando esses processos de mudança, da transformação. E ele é completamente pessoal, cada um tem seu ritmo, Uhum. né? Seu tempo, os altos e baixos das compreensões e da forma que cada um assimila e consegue fazer isso, né? E que, é, na verdade, o tema disso daqui, né, que é de ter, buscar um propósito, né, através de ações, né, então, aquilo que a gente percebe que a gente pode fazer um pouquinho melhor, né, se a gente, todos nós podemos, né, dar uma incrementada em alguma coisa, né, mas a gente precisa estar disposto, né, a fazer isso. E Justo. isso implica é, toda toda decisão, toda escolha, ela implica em ganhos e perdas, né? Então, do que a gente precisa abrir mão para o que a gente pode ganhar também, né? Eu vou Certo. dizer que há muito tempo, né? Acho que eu, eu iniciei um processo de transformação. Acho que ao conhecer essa abordagem sistêmica, ela indiscutivelmente foi um como é que é catalisador? Não, é um do carro lá que foi um potencializador, né, desse movimento que eu acho impressionante. Como que a gente não para mais com isso, né? Quando a gente vai tomando consciência daquilo que a gente Sim. pode fazer, da onde que a gente pode chegar. Então eu ontem, né, falei para a Wilma, às vezes as pessoas falam muito sobre a constelação, 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 né? E é engraçado porque você faz uma organização de um curso de eventos que não tem a constelação em si, né, mas que são exercícios, né, de percepção. E para mim esses exercícios sempre foram é, muito mais significativos do que a constelação em si, né? Então, É, no último encontro com a Wilma, a gente fez um exercício que esse último encontro deve ter uns 3 meses, sei lá, 2 meses. Foi das vezes que estiveram aqui em Brasília, né, da última vez. Eu fiz um exercício que aquilo, assim, então tá aí, né? Então virou a a gente chave, né? realmente, virou a chave. É, porque se a gente pensar assim, né, nós que estamos lidando com esse conhecimento há um tempo e sabemos que ele é um processo de construção de saberes também, né, pela percepção, pela observação, né, assim, quando se fala de constelação, as pessoas ficam muito ligadas àquela formatação das representações, como se aquilo ali é que fizesse a mágica, né? Mas não é isso, né? A questão é a conscientização, né? A hora que você compreende as conexões que existem e as leis que governam os relacionamentos, né? Que a gente fala do equilíbrio, do pertencimento e da ordem, e a gente começa a trazer isso para a sua compreensão de forma mais consciente, aí você consegue, então, fazer mudanças no seu comportamento, na sua percepção, na sua forma de compreender a vida, né? Ah, então colhe também os efeitos disso, né? Então, a hora que, vamos dizer assim, que a ficha cai, né? Que você compreende alguma situação, você fala, agora eu entendi por que isso não vai para frente, por que isso não dá certo, né? Ou por que eu tive aquela briga, por que deu aquele desentendimento, né? Então, é uma conscientização das relações, das leis naturais que nós estamos submetidas a elas, conhecendo ou não conhecendo, elas Uhum. atuam em nós do mesmo jeito, né? Então, os exercícios, assim como as dinâmicas feitas dentro dos eventos de constelação familiar, ou os exercícios que nós chamamos de exercícios sistêmicos, que são usados em outras áreas, né, na área do judiciário, na área da saúde, na área da educação, eles são também para nos auxiliar a perceber como é que estamos nos posicionando diante dessas leis, né? E tem uma coisa que eu acho assim muito bonita dessa abordagem,
é que, vamos dizer assim, ela é uma escola, né? Quando a gente fala dos treinamentos e tudo, é uma escola que se aprende pelo sentimento, porque os exercícios nos percebem sentir, né? E aí, quando a gente sente, não tem como negar, né? Então, até fala assim, né? Uma brincadeira que diz assim, né? Depois que você vê, não tem como desver, né? Então, Depois a que mesma sente, não coisa. tem como deixar de sentir também, né? E De não sim. tem, exato. Então, todo o processo da aprendizagem dentro dessa abordagem é muito bem desenhado, né, pelo o Décio, que construiu isso, toda essa estrutura da sequência, né, de como os conteúdos são transmitidos e desenhou cada exercício em si, né, ele é um passo a passo da nossa, para desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa percepção da realidade, né? E é bem bonito, assim, porque é um aprender que ele vem da consciência para o coração, né? Porque ele passa para o sentimento, né? Aí a hora que você sente, você não tem como negar uma coisa que você sente, né? É engraçado, você falou, alguém aqui em cima falou, como é que é? Se faz sentir, faz sentido, né? É isso mesmo, claro que a Isso, gente, você faz quando, sentido, quando faz aquilo, sentido. quando aquilo toca, né, na gente, não tem mais nada, ninguém precisa te falar nada, né? Foi o É, suficiente, né? E é engraçado justamente. porque a minha história entrando nisso daqui é muito engraçado. Eu não acreditava em merda nenhuma, eu não sei quantas pessoas tem aqui que conhecem, né, sobre a constelação e tal, mas a Eu minha lembro esposa de você chegando. vivia me enchendo o saco para falar, vai, você tem que conhecer essa constelação e tal, até o ponto que eu me enchi tanto o saco para ela, se você falar disso de novo, a gente separa. Não quero mais saber. Mas aí quando teve a oportunidade de ver lá o Bert Hellick, eu fui lá, eu falei assim, você tá de sacanagem. É um bando de artista contratado, você acredita nessa merda aí? Você tá de sacanagem com a minha cara, né? E aí, mas engraçado que quando teve a constelação da escola, e nessa época eu era diretor de escola, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, tem alguma coisa esquisita nisso daí. Acho que esse artista, ou ele é muito bom, ou tem alguma coisa diferente nele. E aí eu cheguei lá no curso, né, de educação sistêmica, era a Zaira fazendo a organização com a Professora professora Ellen. Ellen, né, querida Ellen. É, E aí começou lá o primeiro módulo, né? Eu já comecei puto com essa merda porque eu pedi um desconto para a Zara e a Zara só me deu a resposta curta e grossa. Nós não trabalhamos com desconto. Ô, filha da mãe, né? Aí eu entro para sentar. Aí eu falava para Carol, para minha esposa, que isso era um charlatanismo barato que custava caro pra caralho, né? E aí eu sento na cadeira e passo um vídeo para apresentar o Décio e tal. E aí ele fala, não acredita em nada que você ouvir aqui, não? E se isso não servir para você, você joga no lixo. Porra, depois que eu já tinha pagado trocentos mil, o cara me fala que joga no lixo. Porra, tá de sacanagem. Eu fiquei lá, né? E aí terminou a primeira parte da manhã, né? Fui para casa e a Carol, e aí, você tá sentindo alguma coisa? Tô sentindo merda nenhuma. Isso daí, pelo amor de Deus, tô lascado, né? Mas aí eu tava no horário do almoço, eu falei assim, eu vou dar uma chance para isso daí, afinal de contas, vou ficar aqui 4 módulos, né? Eu vou deixar isso assentar no meu coração. Aí o troço teve um impacto que é desnecessário falar para vocês aqui, quem conhece disso, né? E quem não conhece é difícil falar. Eu adoro o Décio quando fala, né? Como é que eu vou explicar como é que é fazer sexo, né? Não tem jeito, né? Quem já para quem fez nunca sabe o que fez, que né? é. Quem não fez, quando fizer vai saber como é que é. Então não tem muito, né, o que explicar. Mas Verdade. isso transformou, né, de maneira completa a forma como eu enxergava toda a realidade, minha forma de fazer, meus relacionamentos, a começar com o relacionamento de casal, né? É outra coisa. É, e você está falando uma coisa bem certeira, assim, porque quando a gente fala da transformação, né, que acontece, ela acontece primeiro na gente, né? Assim, a gente Uhum. começa a assimilar, aí você começa a mudar a sua prática.
Então, para levar isso para frente, porque, na verdade, assim, ninguém transforma ninguém mesmo, é só a gente que Uhum. faz isso para a gente mesmo, né? Só, é o único caminho possível é a gente mesmo se trabalhar, né? Então, essa abordagem toda, ela passa por esse caminho, né? Somente quando a gente consegue perceber em nós, é que a gente consegue, então, talvez, auxiliar o outro a perceber por ele próprio, né, de alguma maneira, né? Pelo caminho dele, pelo jeito dele de perceber. E é muito único, né? E voltando assim à própria estrutura do trabalho, né? É interessante como que as pessoas ficam ainda presas no fato em si, como se fosse mágico perceber, né? Como se lá tem que Aham. ter sensibilidade especial, né? Não tem nada disso, né? É, Nós isso é um estamos aí dom, é percebendo o tempo um... inteiro. É, Uhum. como se fosse algo mágico, né? E não é, né? Hoje nós estamos trabalhando com essa abordagem de maneira remota, né? Usando os cursos telepresenciais. Este final de semana mesmo, nós conduzimos um módulo inteiro com a professora Roseli, né, nesse formato telepresencial. E assim, eu mesma participei de alguns exercícios, né, pela telinha lá, e como eu senti o outro, e como a gente conseguiu perceber, né? Então, ou seja, tirou inclusive aquela necessidade de estar fisicamente no mesmo espaço. E a gente sente, a gente percebe. Uhum. Então, É, parece mágico, mas eu também sinto que só é mágico até o momento que a gente desconhece. A hora que a gente vivencia aquilo, a gente então começa a compreender e acha natural, né? se a gente se coloca à disposição, né, Zara, eu acho que é isso, né? A gente, às vezes, não sei qual é o momento da vida que a gente passa, que a gente parece que coloca... eu gosto de um autor que ele fala que é como se a nossa visão tivesse toda nublada, né? A gente anda nas nuvens, né? Então, você que é de Minas, o pessoal de Minas está acostumado a isso, tem a serração, né? O troço, estão de manhã É. cedo, finalzinho da tarde, então você está dirigindo e tá ali, a estrada tá ali, o caminho tá ali direitinho, mas está tudo nublado, né? Então você vai mais Uhum. devagar, às vezes o coração fica mais acelerado, porque você fica um pouco mais nervoso, né? E aí, se você tira aquela nuvem, né? Se você, de repente, é engraçado isso, de repente, às vezes a neblina acabou, né? Tum, e aí você enxerga tudo assim na frente, né? Nossa, tá tão bom agora de ver, né? Então, eu não sei qual é o momento da nossa vida que a gente vai enchendo, né? De, de neblina na nossa frente, na nossa visão, que isso vai impedindo, vai embaçando aquilo que a gente, que está tão claro à nossa frente, mas a gente não consegue, né? A gente perde essa disposição de perceber, de olhar isso de uma forma diferente. E assim, é o que a gente também costuma trazer, né? Assim, o que que cega essa percepção, né? Quer dizer, o julgamento, né? A crítica, as ideias que a gente tem das coisas, não lidar com a realidade que está se apresentando, né? Observar o que é, mas a gente já vem cheio de ideias, conceitos anteriores, né? Para não dizer pré-conceitos, assim, né? Coisas que a gente já fala, isso o motivo é por isso, né? Uhum. E isso tudo são coisas que cegam a nossa visão, né? Então eu sinto que é um aprendizado constante isso, né? Assim, neste momento eu estou fazendo um estudo daquele livro O Poder do Agora. E aí eu estou Aham. assim me trabalhando nessa coisa assim de trazer para o presente, né? E como que isso é difícil, como que a mente vai de um lado para o outro, né? E trazer para o presente, assim, nas mínimas coisas, até da percepção do tato, do cheiro, da audição, né? Vir para agora, né? Porque a gente vem carregado de um tanto de ideias, de um tanto de coisas e foge do que está acontecendo naquele momento. E isso é uma das coisas que faz isso aí que você está dizendo, né? Que nos deixa com a visão embaçada da realidade. O Você está falando aí do poder do agora, né? E lembrei, eu tenho gostado de algumas coisas, sabe, Zara? De meditação, por Ah, exemplo, né? E a gente também, muitas vezes, a gente se prende dentro de um formato, né? A gente veio
Parece que a gente mesmo se molda, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, querem botar as pessoas numa caixinha, mas é a gente que se coloca na porra dessa caixinha, né? A gente bota lá e quer ficar quadrado daquele jeito e não abre mão de ficar quadrado daquele jeito, né? E a gente esquece que tem um universo de possibilidades, né? Se a gente deixar se expandir, arrebentar essa caixa e poder circular livremente, né? E receber essas informações de forma mais livre, eu acho que ajuda muito é uma postura neutra, né? Que a gente chama, né? Esquecer essa história de Sim. julgamento, de conhecimento O prévio, medo, enfim, do medo, julgamento, né? medo. Ai, meu Deus, né? O medo. Porra, eu estava aqui. é, o que que eu vou fazer, na verdade, Zaira? Eu estava pensando, o que de acho que eu vou fazer da minha vida, né? E, e eu falei assim, sabe uma coisa eu vou fazer? Eu gosto de dar aula, né? A gente está vivendo esse tempo que está difícil da pandemia, né? Então, a Aham. gente perde muito essa questão do contato com as pessoas. Para mim, isso sempre foi muito importante. Eu sempre fui uma pessoa difícil de me relacionar nesse tipo de canal, né? Então, telefone, e-mail e tal. Eu sou difícil pra caramba com isso. Às vezes o pessoal acha até que eu sou mal educado, né? Não responde e-mail e tal, mas não é isso, eu tenho essa dificuldade. Eu gosto do contato, né? Corpo a corpo, de poder abraçar, beijar, né? Olhar. E E agora está limitado, né? como é que é? E agora isso tudo aí está ainda mais restrito, né? Muito mais restrito, né? E eu falei assim, pô, eu gosto de dar aula, né? O que que me impede de fazer alguma coisa aqui, né? Nada, então eu falei, vou fazer uma série de lives daquilo que eu acredito que possa contribuir comigo, claro, e com as pessoas, e aí vim para cá. Então a gente larga, né, essa história de medo, de achar de querer ser o perfeito. Ontem foi muito legal, eu tive aqui com a Wilma, né, e a Wilma é ótima, falando da importância do poder pessoal. É, para Sim. com essa merda de querer achar que você é o último biscoito do pacote, né? A última bolacha do pacote. Vai, cara, todo mundo, quem é aqui que não peida, por exemplo? Levanta a mão aí, quem não peida. Porra. Então, vamos embora, faz e vamos seguindo o caminho, né? Agora, se coloca à disposição, né? O que eu acho interessante é isso. Você Sim. falou, só voltando em algo que você disse, a gente às vezes procura fazer algo na intenção que vai ajudar o outro, né? Então, uma das coisas que me levou, por exemplo, a fazer mediação, eu tinha visto até que minha professora aí, que foi a minha instrutora no curso de mediação, tá por aqui, professora Ana Maria. E a gente vai achando que o troço é para ajudar os outros, né? Então, eu vou fazer um curso de mediação que é para eu virar mediador e ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Eu vou fazer aqui educação sistêmica porque eu vou aplicar isso lá na minha escola, né? Eu vou fazer um curso de constelação porque eu vou virar constelador e vou ajudar as pessoas. E aí você deixou isso muito claro, achei ótimo, né? É aqui primeiro, né? Sou eu. É. A mudança é Se não aqui. passa pela gente, não tem solução para o outro. Não tem como. Porque, assim, primeira coisa que eu acho que, assim, que a capacidade de auxiliar alguém, a gente nunca sabe, né, direito, assim, porque quem colhe benefício é que realmente sabe se está sendo ajudado ou não. Não é assim, é quem recebe é que sabe. Então, às vezes a gente acha que você está dando, mas às vezes o outro não está recebendo, não está pronto para receber, não está aberto para receber, né? Então, assim, quem colhe é que sabe se foi benéfico ou não. E muitas vezes a gente percebe, principalmente, por exemplo, como professor, né? Às vezes, assim, recente mesmo eu recebi retorno de um ex-aluno meu, assim, agradecendo coisas que eu falei, que eu fiz. Eu falei, gente, eu não tinha imaginado que eu tinha feito esse, essa contribuição, né? Então, essa coisa, assim, é a nossa transformação que faz com que a gente, quanto mais autêntico a gente conseguir ser, mais fácil isso consegue ser transmitido. Porque, primeiro, o que mais ensina é o exemplo, né? Tem até uma fala dentro disso, assim, né? Que o exemplo arrasta, né? Quer
Quer dizer, é ele que realmente faz a diferença, né? Então, o primeiro tem que passar pela gente, porque não adianta a gente fazer uma fala, vamos dizer assim, com a intenção de ser educativo, construtivo para o outro, e que ela é só mental, né? Ela não sai daqui, né? Ela não tem uma coerência entre o que a gente fala, o que a gente sente e como a gente age, né? Uhum. Então, primeiro então não tem outro caminho que não seja passando pela gente mesmo. A E gente tem uma... assim, lidando Perdão. ao longo desses anos com a organização dos cursos de educação sistêmica, e eu também organizei workshops para o Instituto durante alguns anos, né? Tem mais ou menos 15 anos que eu estou junto com o IDESB, né? As pessoas vêm muito com esse propósito, principalmente o pessoal da educação. Eu venho porque eu quero ajudar meus alunos, eu venho porque eu sinto que meus alunos precisam de alguma coisa, né? E tá tudo certo, elas vão realmente contribuir, mas elas mesmas vão percebendo que elas só vão dar conta de fazer isso quando elas trouxerem para ela, em primeiro lugar, para depois elas levarem, né? Então, o caminho é este mesmo, né? Passa pela gente para depois servir. Tá aí, a Josinha falou, palavra comove, exemplo arrasta, né? A gente tem uma Isso, falsa ideia que a comunicação é o que sai aqui da garganta, né? Aquilo que a gente fala. A é, comunicação, ela é, está aqui, né? De coração para coração, né? E é engraçado isso, que muitas vezes a gente não precisa de falar merda nenhuma, que a gente já fez essa conexão e tá ótimo, tá bom, né? Não não precisa, é? não precisa de fala, né? Verbal, não precisa de Sim, som, emitir som. sim. E sim, Zara, e aí o que eu ia te dizer é que a educação é isso, né? A gente pensa assim, de processo de transformação, né? O que é esse processo de transformação, né? O que é essa educação? E aí a gente acha que a educação é sempre aquilo que a gente vai fazer com os outros, né? Mas a educação é aquilo que a gente faz com a gente, né? É tirar de dentro É. aquilo que nós temos de melhor, né? Deixar isso florescer, né? É isso aí. Então, isso é através de uma tomada de consciência. Eu achei engraçado, uns tempos desse atrás, conversando com uma amiga, e aí, às vezes a gente tem essa ideia de que a gente precisa estar fazendo um bocado de curso, né? Então a gente vê pessoas, às vezes, faz o curso, aí repete o curso e vai, e não sei o que, está sempre nessa busca, né? E aí, para Sim, mim, é. fica muito claro que esse processo de transformação, ele não adianta você trazer informações para dentro de você e achar, como você falou, que eu vou replicar, né? Ou seja, tem uma entrada, eu faço aqui uma saída, né? Então, eu escuto alguma coisinha e passo, mas se isso não me toma, se isso não faz sentido, se isso não fica aqui dentro, não resolve, né? Então, acho que a verdadeira transformação acontece quando a gente recebe uma informação, a gente consegue de alguma forma assimilar, absorver essa informação e aí ela toma conta da gente. Aí a gente está pronto para fazer algo, né? E a gente passa a fazer sem nem se dar conta que está fazendo. Porque Uhum, aquilo passa a ser parte do nosso jeito de ser, porque você muda com um processo de conscientização interna, né? Então aquilo muda o seu comportamento, né? E às vezes a gente nem se dá conta, assim, não é uma coisa que é da noite para o dia, tem um tempo mesmo, que é um processo interno, né? E isso é muito pessoal mesmo. E esta questão, assim, que eu também observo, assim, as pessoas estudam a parte sistêmica e vêm para os treinamentos e elas acham que os exercícios de percepção também é que elas têm que replicar isso aonde elas estão, né? Nos ambientes de trabalho, nas salas de aula e tal, né? E muitas vezes isso não acontece dessa maneira, porque a gente tem que adequar a realidade do que está acontecendo. Então, a hora que você assimila os princípios, você adapta eles à sua realidade, à realidade dos seus alunos, do seu ambiente escolar, da sua família, e porque aquilo passa a ser o seu jeito de compreender as coisas, né? uhum. Então, não tem jeito também com esta, vamos dizer assim, com essa abordagem que a gente trabalha, de perceber
pela visão sistêmica, as relações e tudo, não é uma coisa assim, simplesmente uma teoria replicável, né? Não é Uhum. uma coisa que se tem, você copiou, colou, assim, né? Pegou uma coisa que você aprendeu ali e falou, vou fazer isso lá, né? Não adianta, assim, os simples exercícios que nós experimentamos com os alunos em sala e até sugerimos que eles apliquem, mesmo estes, eles têm que adaptar à realidade do que está acontecendo. Porque cada aluno é um, cada ambiente é um, cada escola é única, né? No seu conjunto de pessoas que estão ali são diferentes. Se for dentro de uma mesma escola, se você pega 3 turmas de sexto ano, são 3 turmas diferentes de sexto ano, né? Porque cada pessoa é única e vem com seu próprio sistema, e vem com seu próprio papai, sua mamãe, com seus avós, e faz parte as histórias que vêm registrada em cada um de nós, né? Então, aprender a ter esse olhar, primeiro a gente tem que fazer isso com a gente também, né? Assim, de onde é que a gente vem? Qual é a minha história? Qual é a história da minha família? Né? De onde é que vêm os meus antepassados? Por onde eles trilharam? E o que de tudo isso que reverbera em mim? Né? Você, Então, é exatamente isso, né? Porque a nossa forma de compreensão ela é única, não tem jeito, né? é, Então, você é fala, verdade. fala aí, né? Eu trabalho com as colegas, elas são, a maioria delas são, com os colegas, né? Não posso excluir, botar todo mundo no mesmo saco, mas a maioria deles são psicólogos, né? E aí eu acho legal que eles têm uma, um hábito muito interessante de escrever tudo no caderninho, né? Aí eu falo para eles, entendi. Então lá quando a gente estiver lá no meio da sessão, surgir alguma dúvida, você vai falar lá para a pessoa, espera só um minutinho, eu tenho a resposta aqui, essa resposta está aqui no meu caderninho, espera só um pouquinho que eu vou abrir aqui ele, eu vou tentar achar, né? Não dá, então é isso que a gente que traz, né, disso, né? E eu pude experimentar isso na prática, né? Nas minhas formações, principalmente da educação sistêmica, quando fui colocar isso em prática na escola, que é, não dá para ficar copiando uma coisa, né? A minha percepção é diferente, nem consigo fazer igual, imagina, seria um descaso comigo, com as pessoas, com todo mundo, querer copiar algo que não dá para ser copiado, né? Quando a gente fala de... É, E é isso que a gente se atrapalha muito nas relações humanas, né? Nos relacionamentos, né? A gente tende a achar que aquilo que dá certo num relacionamento vai dar certo no outro. Então a gente quer replicar, né? Aquilo, funcionou aqui desse jeito, então eu vou fazer assim. Aí não dá certo, aí você fica louco, né? Fala, porra, é a Zaira que é uma filha da mãe? Que diacho que é isso, né? Que acontece. Então a gente tem que esquecer esse troço de que as coisas podem ser replicadas nas relações. Para as coisas está ok, né? Se eu pegar aqui um paninho com álcool para limpar meu celular, qualquer celular que eu limpar com um paninho com álcool, ele vai ficar limpo, bonitinho, não vai fazer diferença, né? Agora, é, em se tratando de pessoas, não funciona muito assim, né? não funciona de jeito nenhum, porque até dentro de uma mesma família, eu não tenho muitos irmãos, eu só tenho um, mas assim, é diferente, né? Então, imagina de pessoas que vêm de famílias diferentes. Então, para cada um é realmente único, né? E é assim, o que essa abordagem nos traz, nos permite, é a gente reconhecer isso, né? Na hora que a gente começa a reconhecer, na verdade, assim, a vida fica maravilhosa, né? Porque cada pessoa é uma pérola em si, né? Cada pessoa traz o seu potencial, traz a sua forma de enxergar o mundo, e quando a gente consegue, assim, sintonizar com isso e observar o valor que isso tem, é, é um presente, assim, é divino mesmo, né? Eu vou dizer que é um presente para a gente, né? É, Principalmente. né? E do lugar de professor, né? Eu estive como professora há 15 anos, né? E foi, assim, uma experiência riquíssima, né? Acho que hoje eu tenho contato com muitos dos meus ex-alunos, assim, né? Através das redes sociais que permite isso, né?
e alguns já trabalharam comigo, ou às vezes quando eu preciso de alguma coisa eu recorro a eles, né, assim, né? E vejo assim a diferença de cada um e ver aflorar o talento de cada um, né? Nossa, assim, é muito bonito, assim. Ao mesmo tempo que a gente tem, eu gosto de dizer assim, que ao mesmo tempo que a gente tem essa diversidade da humanidade, né? A humanidade também é uma só, né? Entende, assim? Né? Uhum. Eu gosto de sentir isso, assim, uma das coisas que eu gosto de viajar, né? E conhecer as pessoas e perceber, assim, como é que as pessoas vivem, como é que, assim, quando eu viajo, às vezes, por dentro do Brasil, ou as oportunidades que eu já tive de morar, estudar em outros países também, né? Eu fico observando, assim, é, como que, vamos dizer assim, no fritar dos ovos é tudo a mesma coisa, sabe como? Porque as pessoas podem ter, assim, formas diferentes de viver, mas elas estão vivendo, elas se relacionam, elas constituem, elas se agregam em famílias, elas têm filho, elas trabalham, elas tomam banho, elas comem, elas vão no banheiro, é tudo a mesma coisa. Mas aí cada um faz isso de uma forma muito especial, né? Que é a sua característica, né? Uhum. Aí, em cada lugar do planeta, isso aparece de um jeito, né? Pela característica geográfica, climática, cultural, da história do lugar, daquela, de toda aquela comunidade ou daquela estrutura, né, que se construiu naquele lugar, né? Então, tanto nós temos a pluralidade, como a gente também tem toda uma coisa que é único, né? Que o ser humano é um só, né? E diversificado. Ser humano é ser humano, né? Gente é gente, fim de papo, né? A gente poderia pensar, é, talvez de uma forma mais coesa, né? Como humanidade, conseguir compreender que gente é gente, é isso. E a característica de cada um só faz que a gente possa celebrar a diversidade, né? A gente devia repensar um pouco nesse movimento que a gente está criando. Eu acredito que me preocupa um pouco, né, essa história da gente estar cada vez criando mais subgrupos dentro de um grande grupo são os seres humanos, acho que é isso que eu entendi que Sim, você falou, né? é, Somos todos, né? E todos somos um só, né? Um grupo de seres sim, humanos. E a gente sim, querer começar a formar subgrupos, porque cada subgrupo tem uma característica diferente, e começar a esquecer de que desse grupo aqui tem que olhar o outro como humano, e é isso que nos conecta, é isso que nos liga, né? Então a gente precisa muito aprender o que eu venho, né, tenho pensado muito nisso, que a gente precisa celebrar essa diversidade. É que legal que nós somos diferentes, porque é exatamente essa diferença que faz com que nós sejamos complementares, né? Então, aquilo que eu trago do meu conhecimento, eu posso me juntar com uma outra pessoa que traz outra coisa, tem outra história, tem outro contexto, e aí a gente se junta e forma algo muito maior, né? Então, imagina se a gente num grupo tem um grande grupo, e imagina se todo mundo é especialista na mesma coisa, vai se juntar nesse grupo para quê, pô? Né? É bom justamente. que Não tem cada um troca, saiba uma. Ué. A gente precisa ter essa troca, né, Zaira? né? É. Então, essa percepção, né, de que. E o interessante, assim, que para a gente dar conta de perceber isso, aí o caminho volta na gente primeiro, né? Uhum. Então, assim, eu perceber essa diversidade em mim, né? Eu reconhecer e respeitar essa diversidade em mim, né? E essa diversidade em mim, ela vem pelas minhas raízes, pelo meu sistema, pela minha origem, Uhum. né? Então, todas essas questões, elas estão conectadas, né? Porque a hora que eu começo também a reconhecer isso em mim, eu começo a reconhecer e respeitar isso no outro, né? E aí, então, este caminho da visão sistêmica, né, ele nos permite cada vez mais a gente ampliar essa percepção, né, da realidade, do mundo, da diversidade das pessoas e do valor que isso tem, né? E hoje eu recebi um texto, que é um trecho do livro do Bert Hellinger,
onde ele fala essa questão assim da necessidade da unificação, né? Aí um amigo que me mandou, eu falei assim, olha, é a nossa necessidade de unificação, né? Então, assim, no integrar das trocas é que a gente soma e fica são, né? Fica sadio, fica Aham. saudável e fica fortalecido, né? Então, assim, e é interessante porque o próprio caminho das leis sistêmicas, a gente compreender essas leis naturais, né? Porque, igual você está dizendo, assim, quando você coloca a diversidade dos grupos, né, e os grupos começam a se achar melhor um que o outro e a competir, ao invés de se complementarem, né, assim, a gente ainda tem um sistema de educação tanto familiar quanto institucionalizado que ele é muito competitivo, em vez de ser cooperativo, né? Então, assim, eu espero que a gente, com com toda essa mudança que a gente está percebendo da pandemia e tudo que isso está nos permitindo refletir e rever, e também trazendo para nós como que a, vamos dizer assim, como que a cooperação está aflorando. Então, as Uhum. pessoas estão percebendo mais, assim, ó, eu ficar trancada aqui dentro de casa, eu preciso de encontrar uma forma de cooperar para poder continuar, ser cooperativo e receber a cooperação dos outros para Exatamente. continuar, né? Exatamente. Então, eu espero que isso se fortaleça cada vez mais, principalmente no nosso formato, vamos dizer assim, educacional. Que a gente construa processos de educação que sejam mais cooperativos, participativos, construções em termos de projetos onde você soma os potenciais e valores de cada pessoa, ao invés de serem competitivos, né? Acho que Uhum. a cooperação é que é o caminho. É. E aí, E para a gente entender e fazer essa cooperação, a gente tem que entender que todos fazem parte, que é o pertencimento, né? Que também para cooperar também precisa ter ordem, tem que ter o lugar que cada um ocupa dentro desse processo cooperativo e que tem que ter um equilíbrio entre as trocas, né? Então a gente está aí trazendo as três leis que a gente vem estudando dentro da abordagem sistêmica, dentro desse processo de transformação, né? E que é a humanidade compreender essa unificação e essa necessidade da cooperação, pelo valor que cada um tem, a gente tem que somar, né? você falou isso, eu me lembrei de uma história. Eu gosto de uma história que o Tadashi fala. Eu acabei de incrementar ela um pouquinho mais aqui, Ah, pra deixar um pouco mais divertido, né? Então, que a gente pensa, você ah, acabou, achei fantástico, você falou de cooperação e competição, né? E o tanto que às vezes a gente exige do outro algo, né, para depois a gente dar em troca, né? Ou seja, primeiro sim, alguém precisa me dar alguma coisa para que depois eu possa fazer algo, né? Então, sim, imagina um cara extremamente competitivo e aí ele tá morrendo de frio, sabe, Zara? Tá assim, um frio lascado no inverno e aí ele olha para a lareira e fala assim para a lareira: Lareira, vamos fazer o seguinte, ó, me dá o fogo que depois eu te dou a lenha. tem jeito? Né? Tem jeito? Porra, então, sabe, vamos começar a fazer, né? Acho que a gente, é isso que nos movimenta, a gente fazer de bom coração, de bom grado, É, né? E é, talvez isso possa ter uma mudança que a gente tanto fica achando que o universo precisa mudar ou que o universo conspira contra mim, né? Até porque muitas vezes a gente acha que nós somos o centro do universo. Então, para com isso, né? Vamos ser mais flexível, vamos ser um pouco mais menos exigente, vamos ser um pouco mais. Eu falo aqui, a professora Ana botou aqui, né, a comunicação compassiva, né, que ela é profunda, responsável, consciente, que vem do coração. Vamos ouvir mais com o coração, né? Vamos agir mais com sem medo, sem tanto julgamento, deixar isso fluir de uma forma mais leve, né? Acho que essa transformação que a gente fica tanto imaginando que é algo impossível,
é uma coisa tão simples, né? É só a gente fazer, né? Então, é, eu acho que se enquadra até na primeira ordem da ajuda, né? Abre mão daquilo que você quer para ter o que você precisa. Sim. E aí, de novo, assim, acho que o caminho passa de novo por cada um, né? Então, normalmente, quando a pessoa é exigente com o outro, ela também é exigente com ela. Porque às vezes sem nem perceber, ela tem esse nível de tensão própria, porque a gente, eu entendo assim, né, que a gente reverbera aquilo que está dentro da gente também, né? Então, quando a Uhum. gente tem esse nível de crítica em cima do outro, a gente também tem em cima da gente. Acho que o caminho da gente ser mais amigo da gente mesmo, mais amoroso com a gente mesmo, né? Faz com que a gente também consiga Menos emanar isso exigente. em relação ao outro. O nível Uhum. de exigência, né? O cuidado e descuidado com a gente mesmo faz com que a gente também passe para frente esse mesmo comportamento, né? Então, assim, eu sou muito adepta ao caminho de estudar de si, né? Eu gosto assim, eu cheguei nessa abordagem sistêmica com em busca de caminhos para estudar de mim, né? E tem já alguns anos, né? E continuo nessa busca. É uma coisa que eu realmente gosto. Assim, na época, foi mais ou menos em 2003, por aí, né? Eu fazia parte de um grupo de pessoas que gostavam de estudar e nós vivenciamos, eu participei com eles assim 14 anos, na época eu morava no leste de Minas, né, em Governador Valadares, e era um grupo que tinha muito essa coisa ativa, assim, né, de gostar de estudar e buscar recursos para estudar, às vezes terapêuticos, às vezes através de estudos de livros, a gente fazia estudos de filmes, né, mas com essa perspectiva da gente trazer isso para a nossa vida, né. Então, eu acho que todo esse caminho, aí eu cheguei na abordagem sistêmica dessa forma também. Participei primeiramente de um workshop e foi muito tocante para mim na época. E eu falei, poxa, como é que a gente pode levar isso para mais gente, né? Aí o Décio, assim, na época, assim, muito ativo, né? Como sempre, né? Virou para mim e falou assim, olha, você junta o povo que eu vou lá, né? Eu falei, como é que eu posso levar isso para meus amigos lá na cidade onde eu estou morando, né? Ele falou, agrega o povo lá que eu vou lá fazer para você, atender o povo lá. E foi assim que nós começamos a trabalhar. Ah, que Eu comecei a legal. trabalhar com eles dessa maneira, né? E organizando primeiro os workshops, né? E nesse caminho, assim, né? De trazer para mim os recursos e também levar para que outras pessoas pudessem ter acesso, né? E aí fizemos isso por alguns anos, até que o trabalho da educação sistêmica estava já bastante maduro em termos de organizado uma metodologia para ser transmitida e tudo, né? E aí o Décio me convidou para poder passar a coordenar os cursos de educação. E assim a gente vem desde 2014. 2014 foi quando começamos a primeira turma. Que legal, Zaira. Zaira, preciso dizer que nosso tempo aqui ele é restrito, né? A live encerra com 1 hora, já já vai acabar aqui. A gente vai ser Já? derrubado. Passa muito rápido, né, o tempo por aqui. Às vezes a gente está em reunião aqui em teletrabalho, fica 3 horas em reunião, fala, nossa, já tem 3 horas, a gente está aqui, chega, vamos embora, né? Mas passa muito rápido. Eu só queria dar um alô, eu acho que a Sandra entrou aqui, Sandra Helena. Queria dizer para a Sandra, Sandra, eu estou Sandra preocupado com Helena. você, viu? Só tem post agora da Sandra malhando, eu tô achando que a Sandra tá malhando 24 horas, que é o tempo inteiro ela postando malhando. Gostei, tá? De parabéns, Eu viu, vi, Sandra? eu vi mesmo. Ó, Zé, mas eu fico muito feliz, né? Acho que você é, acho que traz muita coisa. Eu até falei hoje com a Carol, nossa, a Zaira deve ter uma oportunidade muito boa, porque ela pôde acompanhar o trabalho da Ellen, acompanha o trabalho da Roseli, a gente já fez algumas vezes juntos, então você consegue Acompanho ir vendo você. e você consegue ver
eu acho que é muito interessante essa parte da educação, de ver como que existe uma transformação, né? Não que nos outros cursos, nas outras áreas não tenham isso também, né? Mas acho que você tem uma oportunidade de acompanhar pessoas distintas e ter visto, né, isso com diversas pessoas que participaram do treinamento, né? Acho que eu mesmo cheguei no IDES e foi por causa dessa transformação, né? Para mim também me surpreendeu, né? Quando você, acho que pôde ir lá na escola, pôde ver o que foi, e aí daí movimentou toda essa história para hoje a gente estar aqui junto com o IDESB. Aquela experiência foi maravilhosa, de ter visitado a sua escola e ter tido contato com os alunos e o retorno dos alunos do trabalho que você estava desenvolvendo lá na época. Em breve nós vamos falar dela, né? Ah, com certeza. Eu acho que essa semana vai sair do forno. Então, foi uma experiência muito gratificante mesmo. Grata a você, Fabiano, pelo convite, de estar aqui, poder compartilhar um pouco também com você o que eu venho percebendo, né, dessa caminhada aí junto, né? E muito bom poder ter essa experiência, essa oportunidade mesmo. Valeu. Ah, eu fico feliz. Eu sempre te falo, fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de estar ao vivo, se encontrar, poder Sim, conversar. sim. Você é uma É, pessoa muito atenta, me ensina bastante coisa, aprendo muito com você também. Tá atenta aos isso. detalhes, né? Que a gente às vezes passa desapercebido e você tá ali atenta e traz essa informação para a gente. Então, o prazer foi meu, viu? Foi uma alegria, uma honra estar aqui com você, né? E como eu falei, você é, era para ser você mesmo aqui. Na É, data de hoje, né? é. E só para fazer chama amanhã nosso último dia, né? Vai ser o último dia dessa série de lives. As lives vão ficar disponíveis só até o dia 23. Aí eu vou arrancar tudo do ar, vou mandar, né, para quem estiver aqui, que esteve aqui comigo. Mas amanhã eu vou dizer qual é o grande propósito dessa sequência de 22 lives e é um propósito que não é um propósito só meu, né? Então, faço convite para quem tiver, mesmo que não tenha assistido as outras, se quiser vir amanhã, vai, vai entender o que foi isso aqui tudo. Que Compreender, né? bom. Vou te acompanhar. Eu não assisti todas elas, não, mas eu voltei aí no seu stories lá e fui assistindo várias. Eu já assisti quase todas. Que bom, cara. E é bom, eu gosto de ver também a sua espontaneidade, querer fazer esse movimento aí, é muito legal. E vamos seguindo assim, né? Essa é a vida. Anda para frente, né? Com certeza. Zaira, obrigado, E viu? obrigada a você também, grata às pessoas que estiveram conosco aqui, né, dando o apoio aí, muito bom. Um beijo para todo mundo. Beijo, Zaira. Para quem estiver aqui amanhã, até Até, amanhã. Tchau, tchau. até. Tchau.